a nossa terceira palestrante, né, é Nara Rúbia, ela é enfermeira, coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Campo Formoso, né, e o tema que Nara vai trazer são as doenças e agravos de notificação compulsória, né, a subnotificação e os seus impactos, tá? Deixa eu só colocar aqui. Tá aparecendo, gente? Tá, Polly, mas bote no início, por Pronto. favor. Pronto, voltando. Pronto. Aí você pode me dar um toque que eu vou passando, Nara. Tá bem, Polly, muito obrigada. Boa tarde, gente. Eu fiquei muito feliz com o convite de Poliana, né, em participar desse conjunto de palestras que é tão enriquecedor. Parabenizar a Jaqueline e Ananda pela exposição. Quando se fala de vigilância, eu babo muito, porque, como a Ananda disse, é um mundo, né? Então, é um setor rico, muito rico de informações, né? E você tem informações para tudo. Quando a gente notifica, a gente tem a informação correta. Então, eu vou falar um pouco sobre as doenças e agravos de notificação compulsória e essa subnotificação e quais são os impactos, né? Houve um probleminha no meu computador, eu não consegui entrar pelo computador, e aí Polly vai passando os slides. Pode passar, Polly. Então, a portaria de número 204 de 2016 é ela que vai definir a lista de notificação compulsória, né, de doenças de notificação compulsória, não só de doenças, como também os agravos e os eventos que estão relacionados com a saúde pública. Essa portaria, ela é uma portaria base, porque ela foi atualizada já esse ano, agora em maio de 2020. Então, essa notificação, ela pode ser feita tanto no serviço público, ela deve ser feita tanto no serviço público quanto nos serviços privados de todo o território nacional, nos termos do anexo dessa lei, dessa portaria, que também dá outras providências. Pode passar, Polly. Polly? Passou não, gente, aí? Não. Deixa eu tentar aqui. Nada? Pronto. Volte. Passe. Foi? Pronto. Então, dentro dessa portaria, ela traz alguns conceitos, né, de notificação compulsória. A gente vai iniciar falando sobre agravo. O que é um agravo? Agravo é a mesma coisa de doença, né? Algumas pessoas têm esse questionamento, ou às vezes até fala, né? Agravo no lugar de doença, doença no lugar de agravo. Então, agravo é qualquer dano à integridade física ou mental do indivíduo que é provocado por circunstâncias ou situações que são nocivas à saúde daquele indivíduo. Né? E quando a gente fala de agravo, a gente lembra de acidentes por animais peçonhentos. Não é uma doença, mas é algo provocado, né? E que causa danos à nossa integridade. A gente fala de violência também autoprovocada, acidentes com materiais biológicos, tantos outros agravos que a gente tem aí nessa lista grande de notificação. E quando a gente fala de autoridade, quem são essas autoridades, né? Então, são os órgãos onde estão as autoridades competentes. E quais órgãos são esses? O Ministério da Saúde, as secretarias dos estados, né? As secretarias de saúde do estado, do Distrito Federal e também do município. Então, dentro dessas autoridades, nós temos o responsável pela vigilância em cada esfera da gestão. Né? Na Secretaria Municipal, nós temos um responsável por receber essas notificações, nas secretarias do Estado e no Ministério da Saúde. E para fins de notificação compulsória, o que são as doenças? Já a doença é uma enfermidade ou estado clínico em que aquele indivíduo se encontra, né?
que também representa um dano à saúde. Então, nós vamos ter doenças como hanseníase, tuberculose, dengue. Já a epizootia é o quê? É doença ou morte de um animal ou grupo de animais que possa representar riscos à saúde pública. E a gente lembra bem daquele... teve um surto em 2000, acho que foi 2017, mais ou menos, de febre amarela, né, onde vários macacos morreram. Né? E ali a gente notificava quando um grupo de macacos, né, ou nicos, que é mais provável aqui da nossa região, morriam, a gente tinha que coletar aquele animal, encaminhar para o laboratório central para fazer análise, né? E a gente notificava como sendo uma epizootia. Infelizmente, naquela época também, muitos animais foram mortos porque achava-se que era o macaco que transmitia a febre amarela, quando o macaco era só um sinalizador da doença, né? O mosquito transmitia e o macaco é um sinalizador. Então, muitos macacos acabaram sendo mortos por pessoas que achavam que eles eram os responsáveis por provocar a doença. E um evento de saúde pública é uma situação que pode constituir potencial ameaça à saúde pública. E é o que a gente está vivendo agora, né? Com essa pandemia. É um evento de saúde pública. E tantos surtos, né? Que a gente já viveu. Surtos de dengue, febre chikungunya também, a da febre amarela, já tivemos também da influenza, enfim. Então, esses eventos de saúde pública, eles também precisam ser notificados. Pode passar, Paulinho. Foi? Não. Deixa eu voltar, passar de novo. Nada? Foi. Aí. Pronto. É porque eu estou acompanhando aqui pelo meu computador, que a letra é maior. E aqui eu não enxergo muito não, na tela do celular. Então, o que é essa notificação compulsória? É uma comunicação obrigatória. Quando se diz compulsória, ela é obrigatória. E por quem ela é realizada, né? Na portaria vem dizendo assim, que ela é realizada por médicos profissionais de saúde, que é uma redundância, né? Médico se encaixa dentro de profissionais de saúde. Então, ela deve ser realizada por profissionais de saúde, seja ela do âmbito público ou privado. Então, por isso a importância do município ter uma parceria, né, com os laboratórios privados, com as clínicas privadas, porque hospitais privados, porque eles também são notificadores e eles têm a obrigação de passar para a vigilância epidemiológica quando ocorre alguma doença, né, que precisa ser notificada. Então, o que vai notificar? É só um caso confirmado? Não. A gente também precisa notificar a suspeita. E a partir da suspeita, a gente vai investigar e encerrar esse caso, né? E essa notificação, ela pode ser semanal, né? Que deve ser entregue à autoridade sanitária em até 7 dias ou imediata. Então, vamos ver aqui a notificação compulsória imediata. Então, esse tipo de notificação, esse tipo de doença ou agravo, ele deve ser notificado dentro das 24 horas a partir do conhecimento daquela doença ou agravo, né? Então, como comunicar? Eu moro na zona rural, eu atendo na zona rural, distante de Campo Formoso, a 100 quilômetros. Eu não tenho como encaminhar a ficha de notificação. Não precisa ser somente pela ficha de notificação. Você vai comunicar pela forma mais rápida, né? Hoje a gente tem o WhatsApp, hoje todo mundo tem internet, hoje todo mundo consegue fazer uma ligação. Então, não precisa ser necessariamente a ficha de notificação. Então, a comunicação, isso é a notificação, é a comunicação daquele agravo da forma mais rápida que você consiga.
E a notificação compulsória semanal é aquela que é realizada em até 7 dias a partir do conhecimento da ocorrência da doença ou agravo. Né? Nessa lista de notificação da portaria de número 204, que foi atualizada agora, a gente vai ver lá todas as doenças e agravos de notificação compulsória, e dentro dela vai dizer se essa doença ou agravo ele precisa ser notificado dentro das 24 horas e em qual âmbito você deve notificar, ou se ela pode ser semanal e em qual âmbito você vai, até que âmbito e esfera do governo você vai notificar. Pode passar. Passou? Passou. E para notificar, a gente precisa de quê? De ferramentas, né? Então, a gente tem um sistema de notificação, que a Ananda falou há pouco, que é o SINAM, que é o Sistema de Informação de Agravos de Notificação. E a gente também tem essas fichas do SINAM, que servem para coletar os dados daquele indivíduo, né? E essa notificação, ela também vai seguir um fluxo. Ela não vai chegar só na autoridade sanitária local e parar ali. Ela vai seguir um fluxo nas diversas esferas de gestão do SUS. Pode passar, Paulo. Como é o fluxo dessas informações? Primeiro, no âmbito municipal, né, que você vai ter local, que é a UBS, o hospital, a unidade sentinela, o laboratório particular. Esses dados serão enviados para a Secretaria Municipal de Saúde, né, para a vigilância. A vigilância vai enviar para a sua regional, ou seja, a sua base regional de saúde, ou seja, o núcleo de saúde. O núcleo ou a base repassa para a esfera estadual e a esfera estadual vai repassar para a Secretaria de Vigilância em Saúde, né? Ou seja, o Ministério de Saúde, que é o âmbito federal, é o ente federativo maior, né, da nossa gestão do SUS. Aqui eu trouxe uma ficha só para conhecimento, né? Cada doença ou agravo tem uma ficha de notificação específica, né? Eu trouxe aqui a ficha de tuberculose. Você vai ter duas partes, né, nessa ficha. A parte de identificação, né, desse paciente, onde vai ter o nome do paciente, a unidade de saúde que está notificando, o município que está notificando, o município de residência, a rua que ele mora, porque, por exemplo, a gente tem um caso de tuberculose de um paciente residente de Campo Formoso, mas que foi notificado em Salvador, né? Então, através do sistema, tem uma parte do sistema que a gente consegue ver quem foi notificado fora e quem é do município de Campo Formoso, né? E também esse paciente pode chegar até aqui, na vigilância, se identificar e a gente vai transferir esse paciente para a unidade de saúde dele de referência, né? Então, toda a ficha tem essa primeira parte, né, que é a parte de identificação, e essa segunda parte, pode passar, Paulo, que é a parte dos dados complementares, ou seja, a parte de investigação do caso, né? Então, qual é o tipo de entrada dele? É um caso novo? É uma recidiva? Ou seja, é um paciente que já fez o tratamento de tuberculose e está vendo agora uma recidiva? Esse paciente abandonou e depois se arrependeu e está reingressando ao tratamento, ou seja, abandonou 5 meses atrás, mas a tosse começou de novo e aí ele está retornando, ou uma transferência, enfim. Então, a gente vai fazer a investigação desse caso. Aqui embaixo também tem uma parte muito importante, né, que é a parte dos contatos identificados, porque você também vai trabalhar com os contatos desse paciente, né? Você vai fazer a avaliação das pessoas com quem ele tem o contato direto, principalmente com o contato intradomiciliar. Então, a data que ele começou o tratamento, essa parte agora agora não começou agora, mas que a gente tem mais, a gente consegue fazer melhor agora por conta dos testes rápidos, né? Esse paciente HIV positivo, né? Então, toda unidade de saúde agora tem os testes rápidos, né? Que são fácil acesso.
Então, todo paciente que chegue com tuberculose, ele precisa fazer o teste rápido para HIV. Pode passar. Pronto, então aqui eu selecionei algumas doenças, né, e agravos que são mais conhecidas por nós. É uma lista grande de mais ou menos 48 doenças e agravos e algumas subdivisões. Então, eu peguei aqui algumas, né? Então, o que é que a gente precisa notificar e está na vigilância epidemiológica dentro em até 7 dias, né? Dentro dos 7 dias, a partir do conhecimento daquele caso. A dengue, a doença aguda pelo Zika vírus, esquistossomose, que é muito endêmico na nossa região, né? E tem muita unidade de saúde silenciosa, febre de chikungunya, a hanseníase. A Nanda falou sobre hanseníase, Jaqueline também falou sobre hanseníase, e eu quero até fazer um adendo, né? De uma vez que eu fui em um curso em Salvador e eles falaram da dificuldade do profissional em diagnosticar a hanseníase. Então, assim, eles estavam percebendo que a carga horária na universidade para a hanseníase está sendo muito baixa. Eles veem muito pouco, né, os alunos, sobre hanseníase. Então, hoje tem uma dificuldade para diagnosticar. Tem pessoas que passam 8 anos, né, vai para um especialista, vai para outro, vai para outro, vai para outro, e no final é hanseníase. E quando aquele paciente já está com algum tipo de alteração nos nervos, né? Já tem até que fazer, além de fazer uso do multibacilar, também vai ter que fazer uso de uma talidomida, né? Para tratar essas reações. Então, a gente precisa ter um cuidado maior com hanseníase e tuberculose, né? Que são doenças que eles vêm tentando aí, daqui a 4 anos, vamos eliminar daqui a 5 anos, mas pelo que a gente vê, está um pouco impossível e improvável, né? As hepatites virais também, ela deve ser notificada dentro dos 7 dias. Isso a gente também tem fáceis testes rápidos para as hepatites, tanto no nosso Sistema Único de Saúde, nós temos os testes para a hepatite B e para a hepatite C, além da sorologia, né? HIV/AIDS, leishmaniose e tuberculose, né? Essas doenças precisam ser notificadas dentro dos 7 dias. E o que foi que houve de atualização na portaria de 204, né? Essa atualização da nova portaria, que é a 1061, de 18 de maio desse ano, né? De 2020. Entrou aqui a doença de Chagas crônica, porque antes só era notificada a doença de Chagas aguda. Né? Hoje, a gente precisa notificar a doença de Chagas crônica. Então, enquanto a doença de Chagas aguda, ela precisa ser notificada dentro das 24 horas, a Chagas, a forma crônica de Chagas, ela pode ser notificada dentro dos 7 dias. Por quê? Porque ali já cronificou. Não tem muito mais o que fazer, né? E algumas doenças de notificação imediata, ou seja, dentro das 24 horas, para a Secretaria Municipal de Saúde, né? A âmbito de secretaria, a âmbito de município. Acidente de trabalho grave, acidente por animal peçonhento, como a gente vê muito, e o nosso maior notificador é o hospital, né? Apesar da zona rural de Campo Formoso ser extensa, é muito difícil uma notificação de acidente por animal peçonhento da zona rural. Então, esses pacientes vão mais para o hospital. Então, é o nosso maior notificador. Acidente por animal potencialmente transmissor da raiva, né, que as meninas já falaram, principalmente o morcego, e ainda tem profissionais que têm a dificuldade de saber a conduta, de como conduzir aquele caso quando é mordido por um morcego, a leptospirose, o tétano, a violência sexual e tentativa de suicídio. Pode passar, Paulo. Então, de imediata
a âmbito de município, estado é o quê? Coqueluche, doença de Chagas aguda, ou seja, a crônica, a Chagas de forma crônica, ela pode ser notificada dentro dos 7 dias. Mas a doença de Chagas aguda, ela precisa ser notificada e investigada, né? Notificada dentro das 24 horas, a vigilância epidemiológica. Doença invasiva por hemófilos influenza, as meningites, né? A zika em gestante, ou seja, a zika vírus, a doença da zika, ela pode ser notificada dentro dos 7 dias. Mas a zika em gestante, ela precisa ser notificada dentro das 24 horas, até porque aquela gestante vai ter que ter um acompanhamento especial, né? Justamente pelo que a zika provocou e provoca em gestantes. A febre tifoide também. Agora, notificação imediata para Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria do Estado e Ministério da Saúde é o que nós temos o botulismo, a cólera, a febre amarela, né, que a gente passou por aquele surto em 2017, a raiva humana, a rubéola e agora a síndrome respiratória aguda grave associada ao coronavírus. Né? Pode ser tanto SARS-CoV quanto o MERS-CoV. Ele precisa ser notificado dentro das 24 horas. Por quê? Algumas doenças ou agravos, eles precisam ser notificados dentro das 24 horas justamente para tomada de decisões, né? Se falou muito em coleta, consolidação de dados, análise, planejamento, mas esse tipo de notificação a gente precisa agir. Quanto mais rápido, melhor. Porque, por exemplo, a gente teve um surto de sarampo no Brasil, né? Graças a Deus, em Campo Formoso, nós não tivemos nenhum caso, mas as suspeitas de sarampo, a gente tinha que fazer o quê? Logo, bloqueio vacinal. Né? Fazer investigação daquele caso, saber por onde aquele indivíduo andou, né? Nos últimos 30 dias, a gente investigava e fazer um bloqueio vacinal por onde ele andou, que era o bloqueio seletivo, né? Então, graças a Deus, a gente não teve, mas no Brasil a gente teve esse surto e ainda estamos aí na luta também na vacinação contra o sarampo. E agora também o coronavírus, né? Que a ação precisa ser rápida, o monitoramento precisa ser rápido, porque a gente precisa deixar aquele paciente na quarentena e aquelas pessoas que convivem com ele também. Então, assim, tem sido um pouco difícil no Brasil, porque as pessoas muitas vezes sentiam sintomas muito leves, ou muitas vezes eram assintomáticas. Então, faltava muita empatia, né? Não, eu estou assintomático, não estou sentindo nada, não, só estou corizando, não tem problema nenhum eu ir trabalhar. Então, muita gente saiu, muita gente teve contato com outras pessoas, então fez aquele ciclo, ó. Eu passei para esse, que passei para aquele, que passei para aquele, né? Então, o monitoramento desses contatos é super importante, como acompanhamento também daquele caso. E isso, Campo Formoso, graças a Deus, tirou muito bem de letra, né? Todos os pacientes notificados, todos os pacientes positivos, todos os pacientes com suspeita, né? Todos os pacientes com síndrome gripal, eles são acompanhados e seus contatos são monitorados diariamente, tanto pela atenção básica, quanto pela equipe de monitoramento montada pela Vigilância em Saúde. Então, como a gente diz, não tem para onde correr. Vigilância precisa estar atrelada à atenção básica. Não existe atenção básica sem vigilância e não existe vigilância sem atenção básica. Pode passar, Paulinho. Então, a subnotificação. O que é essa subnotificação? É a ausência da notificação. Se não tem notificação, a gente não tem dados, né? A gente não tem coleta de dados. Então, fica um município, fica uma localidade, fica uma comunidade silenciosa. Então, a gente achando que está tudo bem, né? Com aquela localidade, como já aconteceu, um surto de dengue aqui em 2016, a comunidade ficou silenciosa e depois houve um surto, né? Aquele surtão de dengue. E que teve que agir de forma muito rápida, teve que envolver mais pessoas, teve que deixar a unidade como porta de entrada só para esses casos, porque a quantidade de pessoas
né, com a dengue era muito alta, então teve que envolver outros profissionais de outras equipes. Então, a subnotificação, ela causa muito impactos, né? Além do que, a gente fica também sem registros, né? Como as meninas disseram, nós temos muitos sistemas de notificação, são sistemas ricos. E para que esses sistemas sejam ricos, a gente precisa de dados, né? Coletar dados diariamente. E através dessa coleta, dessa consolidação, dessa análise dos dados, a gente vai para o planejamento. E através do planejamento, a gente vai entrar com aquela questão da prevenção, da promoção de saúde, né? Para a nossa população. Então, é a ausência da notificação dessas doenças contidas na portaria de número 1601, de 18 de maio de 2020. Então, a subnotificação ela vai comprometer a adoção de políticas públicas de saúde, né? Então, se você não tem dados, você não tem o que planejar, né? Também vai haver um aumento da disseminação de doenças, ou seja, vai causar um surto e vai causar epidemias, né? O que vai causar também o quê? O aumento das internações, vai causar um maior custo para o município, né? Porque se você investe na prevenção, é menos custoso do que você já ir para a parte quando você fala de internações, né? Onde há um custo maior. Né? E também há uma mudança nas metas. O Ministério da Saúde sempre lança metas, né, para a eliminação das doenças. Então, se você diz que no Brasil, no seu município, você tem 5 pessoas com tuberculose, quando você tem 70, você acha que está ali só com as 5, já vão acabar o tratamento, está ótimo, mas aquelas 70 estão ali circulando e transmitindo a doença. Né? Então, esse é o problema da subnotificação, né? De impactar na saúde pública em geral. Então, a notificação ela vai permitir o quê? O conhecimento dos determinantes, né? E das causas dos problemas de saúde. Vai facilitar também a gente avaliar os nossos indicadores de saúde, como está a saúde do nosso município, né? Então, a gente tem lá os nossos indicadores, onde precisam ser avaliados, né? A gente também rompe essa cadeia de transmissão, no caso da Covid, no caso do sarampo, tuberculose, reduz também a disseminação das doenças. Às vezes eu até converso com as meninas lá e eu digo que é vergonhoso uma pessoa ainda ir a óbito por tuberculose, né? Onde todo mundo tem um tratamento aí de graça, né? Dado pelo SUS, onde você só precisa ir na sua unidade de saúde para uma avaliação mensal e pegar sua medicação. Então, não justifica mais. Facilita também a avaliação dos indicadores, como eu disse, e também vai fundamentar as ações de planejamento, né, e a alocação também desses recursos, né, da saúde. Pode passar, Paulo. Então, tem aqui uma frase que eu ouvi uma certa vez e eu gosto muito, né? De sonhação, o SUS é feito. Com crença e luta, o SUS se faz. Então, assim, que nós sejamos sonhadores, né? Que tenhamos cada vez mais o SUS fortalecido, né? Essa pandemia mostrou para que o SUS veio. Imagine aí se a gente não tivesse o Sistema Único de Saúde, o caos que seria no Brasil, né? Para você procurar só a atenção, o atendimento privado. Quantas pessoas não teriam ido a óbito e a gente, graças a Deus, eu falo a nível de estado, né? A Bahia se comportou muito bem, né? Não tivemos aquela procura exacerbada pelas UTIs, gente chorando em porta do hospital querendo uma vaga. Então, tenhamos, né, cada vez mais essa vontade de lutar pelo SUS, por um SUS fortalecido. Pronto. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu voltar. Tá aparecendo ainda os slides para vocês?
Não, para mim não. Pronto, então foi. Gente, Nara, também só tem as meninas dando parabéns aqui, não tem perguntas. Eu queria agradecer muito, porque justamente como você falou, é muito importante a gente fazer, né, esses momentos sobre vigilância, porque é um tema que é tão importante e que muitas vezes a gente está no dia a dia, convive com isso e não entende, não percebe, né, a importância disso. Na sua fala, colocando justamente sobre esses impactos da subnotificação, a importância da gente estar fazendo essa notificação no prazo ideal, por que está fazendo, né? Isso esclarece muito, porque às vezes a gente está como a notificação, na verdade, ela é para qualquer profissional de saúde, né? E ainda fica muito ali enraizada a determinado profissional, a gente sabe disso, né? Tem profissionais que não querem fazer, outros não acham importante. Como a Nanda até comentou, a questão do preenchimento da DO. Né? Não, e deixa eu fazer só um adendo, Polly. Quando ela falou do preenchimento da DO, eu lembrei também aqui, na hora que ela falou do preenchimento da notificação, né? Porque fica muito atrelado ao enfermeiro. Sim. O médico não gosta de notificar, então bora colocar nesses estudantes já aí, ó. Exatamente. Entender, né, que o quanto é importante a gente notificar e que é responsabilidade de todo mundo, né? Porque a gente vive isso. Eu costumo dizer para esses meninos, para esses estudantes, né? Eu tenho uma aula só para DEO, porque assim, na verdade, foi uma demanda que um município disse uma vez, eu fiquei muito triste, porque assim, por mais que o que seja só essa coisa mais voltada para o enfermeiro, né, as outras notificações, é por isso que ainda é boa, né, os resultados ainda são bons, mas esse que depende exclusivamente de um profissional, de uma classe, né, de uma classe profissional, então os resultados desse município estavam desastrosos em relação à DO. Aí eu não sei, traumatizou isso, e eu boto muito, mas eu falo realmente da importância dos outros registros, né? Mas e porque a gente vê também, vamos supor, a sala de vacina, né? Quem está ali, quem recebe a antirrábica é o técnico, né? Então não tem por que o outro profissional fazer, né? Se ele está recebendo, se é ele que está fazendo essa orientação da vacinação e tudo. Aí por que o profissional vai fazer? Não, ele também é responsável. Então essa responsabilidade, né, da notificação, ela tem que cada dia ficar mais enfatizada realmente desde a formação. Porque quando a gente chega na prática, a gente vê muito, né? Profissional virando a cara para não querer fazer notificação, profissional que não sabe fazer notificação e, principalmente, profissional que não sabe a importância daquilo que está fazendo, né? É só mais uma ficha para mandar para ali, é só mais algo para me dar trabalho. A gente, infelizmente, ainda vê muito, muito, muito isso. Então, acho que é super importante a gente deixar, né, bem esclarecido, como vocês deixaram, a importância da gente estar fazendo a notificação, a importância de gerar esses dados, para onde vão esses dados, e principalmente os resultados, né, obtidos através de todo esse caminho percorrido. Alguém tem mais alguma coisa? Eu também anotei aqui uma fala de Jaqueline, quando ela disse que faz a visita domiciliar, né? Então, muitas vezes, a gente não precisa esperar chegar até a unidade, né? Quando a gente vê que sua localidade, sua área de abrangência está silenciosa, bora atrás, né? Bora conversar com a população sobre aquilo. E aí, a senhora tem encontrado algum barbeiro? O cachorro já foi vacinado? A gente está aí com a campanha de vacinação e as pessoas não têm procurado muito, né? Então, bora divulgar nas nossas unidades, né, a importância de proteger o cão, de proteger o gato, né? Não deixar exposto ao vírus. Verdade. Tem que ser parceria, não adianta. Parceria, né? verdade. A gente não anda só. É isso que a gente tem que entender se a gente quiser fazer o SUS dar realmente certo, né? Exatamente. Parceria. Então, Nara, muito obrigada mesmo, de coração. Foi mais uma fala enriquecedora que a gente teve aqui nessa tarde. E alguém vai ter mais alguma coisa a falar por aí? Senão eu vou encerrar aqui. Eu também agradeço, Polly, porque eu não gosto, né, de falar muito assim.
E assim, eu atravessei isso com um pouco de dificuldade, mas consegui, né? Você sabe, eu ainda disse, ai, Poli, eu não gosto. Vai lá, não Vai tem que dá problema. certo. E deu, tá Então, vendo? foi Super ótimo. certo. Principalmente pelo compartilhamento, né, de informações, né? Nunca é demais. Verdade. A gente sempre tem algo a aprender, né? Então, gente, muito obrigada a todos que estão aqui, muito obrigada por esse momento, sabe, em nome de todos do GT5, né, a gente só tem a agradecer por mais um momento de construção desse SUS que a gente tanto quer, tá? Obrigada mesmo. Obrigada, gente. Um bom finalzinho de tarde para vocês. Para você também. Tchau, tchau. Tchau, Ananda. Depois eu vou pegar seu contato com o Sim. Poli, viu? Sim, tá certo. Estamos aí. Tá bom, um abraço. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, gente.